Cara, questãozinha essa aqui, bem simples, tá? Também. Tu vai usar a ideia de ângulo limite de uma forma bem simples, tá? Não tem muito o que preocupar aqui não nessa questão. O plano normal, né? Aí aqui é θ, então aqui é 90 menos θ, né? E aí vai sair esse ângulo aqui, né? Chamar esse ângulo aqui de x, tá? Então o que que acontece? Vamos usar a primeira lei de Snell na primeira aparição aqui, né? Nessa primeiro contato aqui. O primeiro meio é o ar, que é o índice de refração 1, vezes o seno de 90 menos θ, que é seno do complemento é o cosseno do ângulo, né? Então é cosseno de θ. Isso é igual ao índice de refração do meio que ele está chegando, 2,4, vezes o ângulo que ele está refratando aqui, né? Que é x. Então, cosseno de x. Então, cosseno de x... Então fica isso, né? Basicamente. E aí vai ter esse segundo contato aqui, né? Vamos traçar o plano normal de novo. Aqui é x paralelos, né? Ângulos alternos internos aqui é x também. E ele vai sair com um ângulo y. Então, o que a gente vai ter agora, né? 2,4, que é o meio que está saindo, vezes o cosseno... Cosseno não, né? Oh, que não é cosseno não, aqui é seno, cara. Que é seno. 2,4 vezes o seno de x. Isso é igual a 1 vezes o seno de y. Não é igual, né? Porque agora isso aqui é o geral, né? Agora a gente tem que estabelecer o caso do ângulo limite, porque ele quer que a luz fique confinada, né? Ou seja, a gente quer que seja rasante ou dentro, né? Então, esse y aqui, ele tem que ser no mínimo maior do que 90 graus, né? Maior do que 90 graus. Por quê? É a velha história do ângulo rasante não existe, né? Raio rasante. Porque é aquela história da reversibilidade, né? Se tem um raio de luz vindo aqui, como é que ele entra? Em algum momento ele tem que entrar, então em algum momento ele tem que incidir. Ele não pode ser tangente ao tempo inteiro e, e entrar. Ah, não, mas a gente não tá falando de entrar, tá falando de sair. Sim, mas aí que entra a reversibilidade da propagação da luz, né? Porque ele tá aqui, beleza, ele sai aqui, aí ele vai 90 graus. Mas se ele sai, é porque ele volta também. Então, se ele sai dessa forma, ele tem que entrar dessa forma também. Só que isso não acontece. Como não acontece, a gente precisa que o ângulo seja maior do que 90 graus, tá? Então, isso daqui vai ter que ser maior do que a seguinte refração, né? O índice do meio de fora, que é 1, vezes tem que ser maior do que quando ela emergisse com 90 graus, né? Ou seja, o seno de 90. Seno de 90 é 1 também. Então, a gente está falando que 2,4 seno de x tem que ser maior do que 1. É isso que a gente está falando no fim das contas. Porque, de novo, o ângulo rasante tem que ser maior do que 90 graus, que é para que ele fique confinado, né? Então ele vai bater aqui e vai ficar aqui dentro. Tá certo? E aí o que que acontece? Da primeira relação, meu Deus. Da primeira relação aqui, o que que aconteceu, cara? Ó, dessa primeira relação aqui de cima, a gente vou escrever embaixo, né? A gente tem que 2,4 é cosseno de θ. Então a gente está pedindo que cosseno de θ seja maior do que 1. E aí eu te pergunto, existe cosseno de θ maior do que 1? Não, né? Então, se não existe cosseno de θ maior do que 1, isso quer dizer pra gente que é impossível que isso aconteça. Então, não existe ângulo θ que eu incida aquele raio de luz lá em cima, que esse raio de luz fique contido dentro dessa barra, né? Parece uma lâmina de faces paralelas, né? Basicamente é isso. Ele quer que fique confinada. E a gente acabou de chegar aqui. Para que isso aconteça, é um absurdo, né? É uma impossibilidade, não tem como isso acontecer. Então, para que valores de θ ela fique confinada? É nenhum, né? A gente precisa para escrever, né? Não existe, né? Não existe. Não precisa fazer isso, né? Não existe θ pertencente. Acho que é qualquer coisa, né? Mas vamos colocar os reais.
não existe teto pertencente aos reais, tal que, né? Pode escrever tal que assim, né? Ou assim, falar assim, tal que. Aí tu pode falar, né? Não existe teto dos reais, tal que a luz fique confinada na barra, né? Mas basicamente é isso, né? Eu demorei muito mais nesse vídeo do que eu deveria, mas é que, sabe, a questão assim, ela é simples, mas ela tem essa sutileza, né, de que tu tem que saber que tem que ser maior, porque se fosse igual, tu fala, ah, não, é maior ou igual. Aí não existe então um ângulo θ que vai dar 90 graus, né? Ou seja, e que ângulo é esse, né, que dá 90 graus? Que, cosseno de que dá 1? Zero, né? E aí tu vai estar falando que, ah, não, então ela vai estar aqui tá emergindo, né? E como eu tinha dito antes, né? Ela vai estar vindo aqui, tangente. Em algum ponto dessa trajetória dela tangente, ela entra dentro do dentro da lâmina, né? E aí não existe isso. Ou seja, por mais que exista quando tu fala isso, tu tá falando que ela tá entrando de forma rasante. E isso não existe. Então, realmente não existe ângulo nenhum, né? O ângulo limite, quando a gente fala de ângulo de 90 graus, né? É só pra gente meio que definir esse limite da reflexão total do raio de luz, né? Que a gente sabe, né, que não existe de fato esse raio de 90 graus, mas a gente usa esse artifício só pra facilitar a conta, né, ou definir um limite, por assim dizer. Então é isso, eu sei que eu falei demais, repeti muito a mesma coisa, mas espero que tenha ficado entendido isso bem claro na cabeça dos senhores, tá? E bora pra próxima questão.